Então, agradeço já a presença de todos vocês, de todos que nos acompanharam desde agosto, ou nas últimas atividades, ou estão aqui hoje. A gente hoje vai falar sobre educação no pós-pandemia. Contamos com a presença dos professores da UFABC, professora Regimeire Maciel, que é do Bacharelado de Políticas Públicas. A professora Regimeire estuda relações raciais no Brasil, políticas de ações afirmativa, dinâmicas culturais, políticas públicas. O professor Fernando Cássio, também da UFABC, já esteve aqui com a gente. Bem-vindo novamente, professor. O professor Fernando Cássio estuda políticas educacionais, currículo, direito à educação e formação de professores, também é membro da rede Escola Pública e Universidade, REPU, e também o professor Salomão Ximenes, também da UFABC, vinculado ao Bacharelado em Políticas Públicas, também membro do REPU, compõe o grupo de pesquisa Direito à Educação, Políticas Públicas, Políticas Educacionais e Escola. Eu agradeço novamente a presença, a contribuição de todos, agradeço em nome do Confor a presença de todos aqui, e queria também convidar a quem está aqui com a gente a ficar à vontade de ligar as câmeras, deixar suas perguntas no chat. A gente tem feito um esquema de revezamento, assim, das câmeras ligadas, para ninguém ficar falando com as figuras, né? Então, na medida em que vocês puderem, se sentirem à vontade, por favor, liguem as câmeras. E é isso, agradeço muito a presença de vocês nessa atividade que encerra o ciclo das ações conjugadas de formação do Confor. E eu passo a palavra, não sei quem que gostaria de começar. Podem começar, a Regimeire falou. A Regimeire votou no Fernando, eu vi aqui, então tá 2-1. Tá bom, eu posso começar então? Então, muito boa tarde para todo mundo, né? Ótimo voltar, queria agradecer o convite, parabenizar a organização, né, por a gente fazer atividades como essas, né, atividades de formação docente de verdade, né, dentro desse espaço esvaziado de formação docente que a universidade acaba se tornando nesses tempos aí de ensino remoto. Mas, na verdade, é bem sobre isso que eu quero falar, né. Então, eu já vou, sem mais delongas, tratar disso, né. Então, essa proposta, né, o tema da mesa, né, educação pós-pandemia, desafios, né, super ampla, né, enfim, eu acho que tem dois assuntos que eu acho que a gente precisa conversar sobre, né. Um é né, a desgrama do ensino remoto, né, e o que ele nos trouxe, nos traz e nos trará, né, e a outra é esse horizonte de reabrir escolas, universidades, instituições de ensino, né, que são duas tensões colocadas no debate, né. Então, eu vou falar primeiro, eu vou me concentrar mais no ensino remoto, eu vou explicar por quê, né. Primeiro que, quer dizer, a gente tem aqui um público, né, misto, né, de pessoas mais vinculadas, né, que estão mais fazendo pós-graduação, estão na universidade, gente que está na escola, trabalhando como professor, como professora. Então, você tem pessoas que estão acompanhando esse debate em frentes diferentes, né. Então, a primeira coisa que eu quero dizer, né, sobre o ensino remoto é assim, tem uma avaliação, tem um debate que está acontecendo, especialmente nas universidades agora, né, que ele vem atravessado um pouco por disputa sindical, quer dizer, tem vários canais, né, se interpenetrando nesse debate, né. Uma das avaliações que têm sido feitas, né, com a qual eu de certa forma concordo, né, que é preciso, né, que é preciso combater, né, lutar contra, né, a naturalização do ensino remoto nas universidades, né, especialmente nas públicas, que são presenciais e que não pretendem usar o ensino remoto como aquelas instituições privadas mercantis estão fazendo, que enfim, estão tentando realizar um grande sonho, né, que é acabar de vez com o ensino presencial e,
transformar tudo em EAD, né, para faturar mais. Quer dizer, esse não é o projeto educacional das universidades públicas e das universidades privadas de boa qualidade. Quer dizer, não é esse projeto. Então, né, tomando como dado de partida, né, que a gente está numa instituição em que o projeto não é esse, né, tomara que não, né, o debate que está sendo feito, né, e as críticas que estão sendo colocadas é que o ensino remoto, nós precisamos lutar contra a naturalização do ensino remoto. A má notícia que eu venho dar é que o ensino remoto já foi naturalizado, né? Então, né, os professores, as pessoas já entram no Google Meet, no Zoom, como respiram, né? Então, tem nada mais natural que respirar, ou seja, né, vamos lutar contra a naturalização, já passou né, esse tempo, né? Já foi naturalizado. Ao mesmo tempo, né, é interessante observar, né, que na educação básica, né, se fala cada vez menos de ensino remoto, né? Ou seja, o ensino remoto foi desnaturalizado na educação básica. Porque, na realidade, a gente viu, né, os últimos meses estão aí para nos mostrar isso, né? Então, muitas pessoas que estão aqui nessa sala, eu conheço, né, pessoalmente, são pessoas que se envolveram nos debates, que pararam para pensar, que escreveram a respeito, que pensaram a respeito. Houve, né, de março ali até mais ou menos junho, julho, né, uma tentativa enorme, né, das gestões das redes públicas, né, de tentar, né, convencer a sociedade né, das maravilhas de um ensino remoto que já se sabia precário, que era um engodo, né, que discriminava mais do que resolvia problemas, do que mitigava problemas, né. Só que isso se tornou insustentável, não dá mais para sustentar, né. Você tem ali evidências assim muito, né, muito volumosas, eloquentes, mostrando que você tem uma massa enorme de estudantes que não acessou, que não, né, não tem, para os quais a escola, né, ficou ausente nesse período. Isso é um problema, né? Quer dizer, agora veja, o que está acontecendo? Isso está sendo tomado como justificativa isolada para licenciar a abertura geral na educação básica. Isso também não serve, né? Dado que a gente não pode usar um absurdo, né, que é as crianças e adolescentes ficarem um ano sem escola, né, para justificar um outro absurdo, que é obrigar crianças e adolescentes a voltarem para as escolas em condições inseguras, porque não tem outra escolha a fazer na vida, certo? Porque o Estado não dá alternativas de políticas públicas, ainda que as políticas sejam né, insuficientes, ainda que seja necessário mitigar depois, né, as perdas, é preciso ter alguma coisa, dado que tirar 30% da população de casa e colocar 40 milhões de estudantes da educação básica nas escolas é um problema num país em que a pandemia não está controlada, aliás, está longe de ser controlada, né? Mesmo nos estados que mais diziam que controlavam a pandemia, os estados pararam de atualizar dados, né? Dados públicos diários, né? sobre a pandemia, o que é um problema, né? As pessoas... Esse debate começa a ser atravessado até pelas eleições municipais e tudo mais. E tudo, ao que tudo indica, quer dizer, o que vem aí é uma segunda onda, né? Porque, bom, a gente olhando aí o comportamento da pandemia nos outros países, a gente começa a ver que as coisas devem se complicar por aqui nos próximos meses. Então, na realidade, o movimento na educação básica foi o de desnaturalizar aquilo que, na realidade, não chegou a se naturalizar, para dizer, olha, é preciso voltar, tem que abrir, tem que voltar, porque tem que... as crianças não estão aprendendo, porque as avaliações vão ser um desastre, etc. E é muito interessante esse argumento na educação básica, porque agora, quando a gente volta para o ensino superior, a gente vai ver exatamente uma situação que é, né, uma velocidade de cruzeiro, né, de uma implementação de um ensino remoto, sem nenhuma reflexão pedagógica das implicações deste oferecimento, dessa oferta, né? E aí, o que eu estou falando de não ter nenhuma reflexão pedagógica, não ter nenhuma reflexão pedagógica nas instâncias decisórias que regulamentam essas coisas. Obviamente, o que nós estamos fazendo aqui é uma reflexão pedagógica, né, sobre isto, esse ponto específico, né? Mas isso, em geral, está faltando em muitos lugares, né? Não é só aqui nessa universidade, porque é a que eu conheço melhor, eu trabalho aqui,
Mas, assim, todas as minhas, né, várias lives e conversas como essa aqui, em outras instituições, né, parece sempre que o debate pedagógico é um paradigma perdido, assim, né, tá sempre fora, né, a gente está sempre evitando, né, falar dos problemas pedagógicos, né, ao ponto de a gente, né, ver avaliações, assim, pessoas que avaliam muito bem, né, puxa, que bacana, tá ótimo, tá funcionando super bem, né, poxa, ofertamos e, né, o pessoal tá fazendo e tal, então só que, na realidade, o que a gente vê, né, é que falta uma reflexão básica, né, sobre o que é que a gente está fazendo, né, e o que que nós vamos colher depois, né, porque, na verdade, né, bom, a gente está falando aqui, né, essa aqui, o UFABC é uma universidade pública, né, que vai completar, seguramente, 1 ano sem aulas presenciais, né, seguramente, vai superar, vai passar disso. E as redes da educação básica, né, também vão completar 1 ano sem aulas, né. E aí eu quero trazer para essa conversa um argumento que eu, na verdade, não uso muito, né, porque eu acho que ele é sempre muito... ele é meio viciado, né, as pessoas se apegam a essa questão das avaliações em larga escala dos indicadores como se fosse isso, né, que representasse a qualidade, a falta de qualidade, o ganho, a perda, a evolução ou a involução. Mas, objetivamente, né, as avaliações em larga escala e esses indicadores são aquilo que objetivamente é utilizado para falar sobre a qualidade da educação, né. Eu me pergunto, né, e aí me pergunto sinceramente, se quem naturaliza, né, o ensino remoto pensa nas consequências, né, de você ter 1 ano e meio de oferta remota numa universidade, no Instituto Federal, numa escola técnica, na consequência disso para os indicadores, né, mostrados nas avaliações em larga escala. Eu fico pensando assim, né, especialmente aqui na UFABC, nos meus cursos como professor, no ENAD, né, fico pensando se vai ter algum tipo de impacto, né, e assim, na minha opinião, né, quer dizer, eu não vou ficar escandalizado, né, se o ENAD da universidade em que eu trabalho for derrubado, né, mas eu tenho certeza que muitos colegas e muitas colegas que estão aí ofertando o ensino remoto e achando que simplesmente virou a chave, né? A gente trocou uma coisa pela outra para garantir, para manter a oferta, né? Estamos mantendo, as matrículas estão aqui, está todo mundo fazendo, né? O pessoal não está se atrasando na hora de pegar os seus diplomas, está tudo, né? Então é isso, é um debate administrativo, burocrático, né? O que a gente precisa fazer para manter a manivela funcionando, os diplomas sendo, né, registrados, todo mundo, né, acompanhando aí, andando na sua carreira e tal. Como que será que esse debate vai ser daqui 1 ano e meio, quando as avaliações em larga escala começarem a mostrar, né, o resultado de você ter 1 ano e meio sem aulas presenciais, e não só isso, ter 1 ano e meio sem aulas presenciais e não ter uma reflexão pedagógica adequada para pensar em estratégias de mitigação das perdas depois, no pós-pandemia. Então, eu acho que a questão, né, da educação pós-pandemia hoje, né, e aí eu digo com segurança, eu acho que, dadas as né, peculiaridades, né, do ensino superior e da educação básica, então, para quem perguntou se o debate é esse ou aquele, eu acho que o debate é sobre educação pós-pandemia. E eu acho que a educação pós-pandemia, algumas coisas que faltam no debate da educação pós-pandemia faltam no ensino superior e na educação básica igual, né? Acho que a coisa que falta nos 2 níveis, é debate pedagógico, é pensar as implicações educacionais mesmo para a formação, né, de pessoas, né, de massas de pessoas, ficando 1 ano e meio, numa condição de ensino como essa que nós estamos, né? Eu fui durante muitos anos professor de química
Ainda sou na UFABC de vez em quando, fui durante muitos anos professor de Química da escola pública, privada, e tem uma literatura, né, eu já vou daqui a pouco encerrando minha fala nisso, tem uma literatura, né, enorme na área de ensino de ciências, que trata das interações de sala de aula, interações professor-aluno, né, as interações discursivas, as estratégias dialógicas, de autoridade, que se usam para desenvolver uma aula, para ensinar alguma coisa, né, e, enfim, esses dias, né, pensando nos meus próprios cursos de políticas educacionais aqui, agora feitos nesse modelo remoto, né, e que é isso, é um curso, né, cujo objetivo, né, principal é trabalhar questões de, né, ingressantes, né, o pessoal chega na universidade cheio de senso comum sobre a política educacional, sobre os atores que interferem na política educacional. O objetivo de um curso desse, no começo do curso, de uma jornada universitária, é justamente trabalhar o senso comum, é justamente propiciar uma troca, né, entre os alunos, entre os professores e os alunos, para que as pessoas possam avançar nos argumentos, né. Então, assim, eu fico me observando como professor, né, diante da tela, né, e vendo como é difícil, né, conversar com os alunos, né, conversar, sabe? É isso, falar uma coisa, receber uma pergunta, dar uma resposta, receber uma réplica, dar uma tréplica, e depois, entendeu? Essa troca, que na realidade é aquilo que acaba esgotando, né, o debate sobre um tema, e, né, e que pode levar a uma coisa que a gente poderia chamar de aprendizagem, né, sabe? Alguma coisa complexa nesse ponto, isso não existe. Não existe mais, né? Os fóruns, esses chats que a gente tem, eles não dão conta de a gente avançar nas ideias, né? Então, e o que eu tenho visto como professor é isso, é que às vezes no final de uma aula, né, o fórum da outra aula, eu vejo lá aquele senso comum que eu teria como professor numa sala de aula trabalhado, né, numa aula anterior, 2 aulas antes, para que a gente pudesse né, tirar da frente, né, o senso comum e melhorar a nossa capacidade de análise das questões da política educacional. E eu não consigo fazer, né. Então, assim, isso é um relato muito pessoal, percebe? Para mostrar a vocês, assim, né, aquilo que me incomoda hoje como professor dessa universidade, mas que eu vejo em vários colegas e várias colegas da educação básica, de outras universidades, de vários tipos de escola, que é o fato de que as instituições, né, as escolas, as universidades, elas não estão muito preocupadas nesse momento com este problema, com esse problema da formação, um problema que os cursos, as coisas não estão andando, né? A gente está ofertando, né? A gente ou naturaliza ou desnaturaliza, mas o fato é que a gente não está pensando na formação dessas pessoas, né? Que são nossos estudantes, nossas estudantes. E isso tem consequências, né? Eu falo das avaliações em larga escala porque eu acho que é um argumento que a gente tem que usar mesmo para provocar os decisores, né, os tomadores de decisão. Eles escutam essa linguagem dos indicadores. Né? Eu acho que a gente precisa usar mais essa linguagem dos indicadores para dialogar com essas pessoas. Né? Que é isso, os tecnocratas usam os indicadores. Então a gente precisa usar os indicadores para, olha, veja, tecnocratas, os indicadores eles vão estremecer. Né? E vão mesmo, gente. Podem esperar, né? É que para mim isso tem efeito zero, porque eu já não, né, já não aposto nos indicadores como a única medida de qualidade ou de complexidade de uma formação. Mas para quem toma decisões baseadas nisso, a gente precisa
começar a mobilizar essa linguagem, né? E aí é isso vale para a educação de maneira geral. Agora, são argumentos que a gente tem que usar de maneira diferente, porque os contextos são diferentes. A gente tem um contexto de naturalização do ensino remoto no ensino superior, sem qualquer horizonte de abertura em vista, né? Por várias razões, né? E acho que tem que ser assim, né? E na educação básica, um abandono da discussão do ensino remoto, e, portanto, o Estado agora se desobriga de aprimorar as políticas que ele mesmo criou, que ele mesmo defendeu, mas agora se desobriga e quer abrir, né? Abrir as escolas e, se possível, transferir as responsabilidades por consequências epidemiológicas desastrosas para as próprias comunidades escolares, né? Então, assim, tanto num caso quanto no outro, o debate pedagógico está fora da agenda, né? Então eu quero colocar isso, porque eu acho que para o nosso debate, e tem os colegas para falar, eu também não vou falar um monte de coisas, e aí os colegas falam e a gente depois discute. Obrigado. Obrigada, professor. Tudo bem? Vocês me escutam? Me veem aí? Regimeire, que seria o segundo aqui. Enfim, obrigado pro Fernando por ter iniciado. Queria agradecer essa oportunidade também, a Suzy, e aí também a gentileza da abertura da Beatriz, a participação de todos vocês, de poder participar desse espaço aqui, né? Eu não pude participar do momento anterior, enfim, estava num momento complicado aqui de atividades na universidade, mas fico feliz de poder dar uma contribuição agora, nesse momento, né, que parece que é um momento de encerramento, ou pelo menos desse ciclo, né, porque eu imagino que o próprio título, né, da chamada de hoje, acho que indica a necessidade de continuarmos, né, com esse espaço de reflexão e de troca, né, porque certamente no estágio que nós estamos da crise, né, sanitária, social, política, econômica e sanitária, nesse momento, acho que eu repeti sanitária, certamente não nos permite ainda, e é isso que eu queria já começar adiantando, visualizar com grande precisão o que será, né, ou seja, o que virá a ser a educação do pós-pandemia. Portanto, eu acho que é um desafio ainda impossível, dado o momento de profundidade da crise que nós estamos vivendo. Então, eu vou trazer alguns elementos para a gente conversar, no sentido de tentar estabelecer algumas linhas de interpretação e de compreensão sobre o significado dessas crises, né, e como o debate no campo da política educacional e do direito à educação, que são as áreas que eu atuo, que eu pesquiso, enfim, que intervenho também como alguém que tem atuado aí na militância em defesa da escola pública nos últimos 20 e tantos anos, enfim, é o ponto em que eu consigo trazer alguma contribuição, né? Eu acho que primeiro, assim, o primeiro pressuposto é esse, ou seja, reconhecer que nós estamos no meio da crise, né? Enfrentando uma situação, um dilema, talvez dos mais difíceis, né, da nossa geração, né, que é, ao mesmo tempo, reconhecer que a prioridade é a defesa, continua sendo, lamentavelmente, a defesa das condições de sobrevivência, das condições de segurança sanitária da população, dos nossos estudantes, das comunidades, dos técnicos administrativos, e, ao mesmo tempo, o que significa, né, ou seja, a defesa da não abertura das instituições de ensino, nesse momento, dados os riscos que estão colocados, mesmo a situação em países, né, em que a pandemia iniciou, antes do Brasil, nos quais houve um processo de contenção, de fato, no primeiro momento, tem mostrado que a abertura das instituições de ensino hoje é um fator importante para a nova disseminação do vírus, para o que se chama de segunda onda,
né? Então, portanto, toda precaução aqui, ela é mais do que necessária, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos que lidar com isso, com essa defesa, percebendo uma série de movimentações oportunistas, eu diria, e mesmo um certo movimento de normalização, no sentido que o Fernando coloca, daquelas que foram as condições emergencialmente adotadas nas escolas e nas universidades. Então, de fato, muito difícil lidar com essa questão. Qualquer um que tenha uma resposta fácil para lidar com este dilema, né, de um lado, a defesa da saúde e das condições de sobrevivência das nossas comunidades, de outro, a defesa da educação pública presencial com condições de funcionamento e a defesa das relações pedagógicas, qualquer um que tenha uma resposta fácil para esse dilema, certamente tem uma resposta errada, né? Então, eu diria que esse é um primeiro pressuposto. E aí, entender essa crise, né, nessa profundidade, eu acho que exige a gente olhar quais eram as questões e quais eram os dilemas colocados no momento pré-pandemia, né, que parece tão longe, né, gente? 2019 parece uma coisa tão distante, né? O começo de 2020, né? Os debates que nós estávamos fazendo naquele momento, mas várias das questões e dos dilemas de política educacional que nós enfrentávamos ali ajudam a entender os dilemas atuais, ou seja, e aí eu tenho muita concordância, eu já vi a Suzy falar sobre isso, alguns outros colegas, né, com esse diagnóstico de que uma crise desse tipo, ela não necessariamente ela inaugura coisas novas, movimentos novos, né, ou seja, no sentido de desconhecidos, mas certamente esse tipo de crise acelera processos já em andamento, né, e normaliza certas, não sei se eu te interpretei errado, Suzy, mas é meu direito interpretar errado também, né, a gente pode dialogar sobre isso, e normaliza determinadas situações, ou seja, esse tipo de crise tem um papel de acelerador e de catalisador de determinadas tendências e de conflitos já existentes, né, ou seja, não cai do céu, né, o que eu quero dizer é o seguinte, os problemas que nós estamos enfrentando agora, eles não caíram do céu, eles já estavam aí colocados, né, a crise explicita, acelera, né, existe até um termo entre quem estuda o tema da reforma educacional e da privatização da educação, que é a ideia da privatização por tragédia, né, ou da reforma, ou do direito educacional de emergência, ou seja, a ideia de que é justamente nesses momentos que os processos se aceleram e se consolidam novas posições políticas na institucionalidade, não só na cultura, mas na institucionalidade, né? E aí, quais eram esses elementos que eu acho que a gente pode trazer que ajudam a entender esse momento? Primeiro, assim, lembrar que nós vivíamos, já há alguns anos, um processo de aprofundamento de uma concepção de reforma do Estado Social brasileiro, né, em nome de uma agenda de austeridade econômica, que no nosso caso, se transformou numa política de consolidação fiscal inscrita na Constituição pela Emenda Constitucional 95, né, que é a emenda do teto de gastos públicos, que sinaliza uma política de austeridade econômica, segundo alguns economistas, jamais vista na história do Estado contemporâneo. Ou seja, a ideia de se inscrever na Constituição um plano de 20 anos de consolidação fiscal. Isso já foi feito em planos plurianuais, mas nunca com essa escala, e aqui há muitos questionamentos, inclusive, sobre a constitucionalidade desse ponto. Eu não vou entrar nesse tema, porque é um tema sobre o qual eu tenho algumas coisas também pensadas, escritas, mas é o tema de mais tarde, inclusive, mas a questionamento está, inclusive, a constitucionalidade disso, mas o fato é que essa situação, ela instalou uma lógica de estado de sítio fiscal, né, no sentido de que ela suspende determinadas garantias e ela impõe um progressivo regime de cortes de despesas nas instituições públicas, nas instituições educacionais, na rede federal, né, nas universidades federais. Isso já era muito evidente de 2015 para cá, com agravamento a partir de 2017, com a implantação da emenda constitucional,
mas sabemos também que isso repercutiu muito fortemente nas redes estaduais, nas universidades estaduais, nos estados que também foram adotando políticas de austeridade econômica nos últimos anos, muito influenciado por essa posição nacional, né, que ganha hegemonia. Uma outra coisa que já estava presente tem a ver com essa questão que o Fernando colocou, né, que é a consolidação de uma concepção pedagógica tecnocrática, né? Então, quando o Fernando fala aqui, dialogando com o Fernando, né, que falta pedagogia, é verdade, né? Agora, falta pedagogia onde a pedagogia deveria acontecer, que é nas escolas e nas universidades, né? Porque, na verdade, a perspectiva tecnocrática de reforma educacional, ela tem como... Não é que ela nega ou seja, a decisão pedagógica, ela simplesmente expropria a decisão pedagógica, né? Ela estandariza, tecnifica e tira esta decisão das instituições de ensino. Então, coisas como Base Nacional Curricular Comum, né? Ou seja, a tríade da reforma educacional da nova gestão pública, avaliação, currículo padronizado e formação de professores, né? Ou seja, é pedagogia pura, mas que operada por fora das instituições de ensino, né? Então, essa ideia de uma visão tecnocrática da administração educacional estava fortemente implantada. Isso nas universidades tem um nome bastante conhecido, né, que é a ideia do produtivismo acadêmico, né? Ou seja, a vertente tecnocrática de gestão pedagógica nas universidades é o produtivismo, que talvez por um certo viés nosso, assim, ou seja, como a pesquisa tem esse lugar, né, mais nobre na universidade, digamos, né, na cultura acadêmica, nós percebíamos o produtivismo na lógica da pesquisa, né? Mas veio a pandemia, para mim, assim, ficou muito evidente que a ideia do produtivismo acadêmico já estava implantada na administração da universidade, também na lógica do ensino, né? Ou seja, a ideia de uma máquina de produção de diplomas operando em qualquer circunstância, e o próprio financiamento das universidades, a sobrevivência das universidades, dependendo disso, né? Porque, cá entre nós, uma parte importante das decisões que foram tomadas nesse ano tem a ver com as matrizes de financiamento das universidades, né? Ou seja, as universidades, em alguma medida, precisavam responder à produção de alunos, né? À produção de diplomas, porque isso também é parâmetro de financiamento, né? Ou seja, está fora de cogitação na lógica do financiamento. Não estou tomando uma posição aqui A ou B, mas está fora de cogitação uma universidade federal não admitir novos alunos no ano de 2021. Isso significa a morte orçamentária da universidade pelo regime atual de financiamento, né? Então, essa ideia do produtivismo está implantada profundamente nas instituições. E, por fim, uma terceira vertente, e aí já vou tentando caminhar aqui, eu estou contando 12 minutos, por enquanto, que é uma ampliação progressiva do ensino à distância, né? Ou seja, o ensino à distância não é novidade de 2020. Né? O ensino à distância ele vem sendo implantado progressivamente, com reformas no âmbito do direito à educação e da legislação educacional bastante importantes, como, por exemplo, uma autorização de 2015 ou 2016 para que se criasse instituições de ensino superior, de educação superior, exclusivas de educação à distância, coisa inexistente na nossa realidade. Até então, uma universidade ou uma faculdade, para criar um curso de educação à distância, ela precisaria comprovar a oferta de educação presencial, né? Então, surge no Brasil essa figura, muito recentemente, em 2016, da universidade ou da faculdade exclusivamente remota, né? E essa foi uma resposta à reforma na dimensão econômica do financiamento da educação, porque é a contrapartida, em termos de política educacional, ao fechamento da torneira do FIES, né? Até 2015, o FIES financiava praticamente toda a matrícula de baixo custo e de baixa qualidade nas universidades privadas desse país. Os grandes grupos educacionais tinham
cerca de 80% dos seus alunos com algum tipo de aporte do Estado, né, sejam bolsas parciais ou integrais, ou ProUni, o que basicamente constituiu esse setor oligopolista no Brasil nos últimos anos. Com as políticas de ajuste econômico, o FIES chegou a custar algo em torno de 25 bilhões de reais ao ano, no orçamento de 2015-2016. Isso se tornou impossível, né, insustentável, e aí se fecham os critérios do FIES com uma contrapartida. A contrapartida é a flexibilização da educação à distância, ainda mais profundo do que alguém vai dizer, mas já existia educação à distância? Existia, mas há uma flexibilização ainda maior neste processo, e aí não é à toa que, hoje, se nós olharmos o quadro do FIES, boa parte desse financiamento é direcionado a matrículas de educação à distância, e aí a gente pode falar da realidade, né, ou seja, a maior parte das matrículas hoje nas universidades privadas e faculdades já é em educação, já era em educação à distância, é isso que eu estou querendo dizer, antes da pandemia, muito antes da pandemia, né? Em 2018 se amplia também a possibilidade de oferta de educação híbrida, ou seja, de modalidade à distância nos cursos presenciais. Se amplia de 20% para 40% a possibilidade de oferta nos nossos cursos e nas nossas universidades, né, e universidades como a UFABC já têm regulamentos de oferta de ensino híbrido. Nós temos que estar atentos, né, ou seja, porque eles estão prontos para serem operados em termos, inclusive, de regulamentação interna nas nossas universidades. Então, o que eu diria é o seguinte, vou tirar aqui algumas conclusões bastante provisórias, e aí a gente pode, em seguida, ouvir a Regimeire e abrir para alguma conversa. O que eu diria é que, neste momento, nós estamos nessa situação de aceleração dessas tendências de reforma educacional. Ou seja, o ano de 2020 e 2021, ele aponta uma crise brutal no financiamento da educação, que é resultado da recessão econômica no seu sentido mais amplo. Como o financiamento da educação no Brasil ele é construído a partir da perspectiva das vinculações orçamentárias de recursos, a partir da arrecadação de impostos, né? A perspectiva é que em 2020 essa queda, né, segundo algumas projeções, ela varie de 20% a 40% em estados e municípios, né? Essa perda de receita ela tem sido mitigada pela estratégia de educação de ensino remoto e pelo fechamento das instituições, com a desmobilização do pessoal terceirizado e do pessoal temporário, basicamente. Mas no momento em que essas instituições tiverem que voltar, né, se é que elas voltarão, em 2021, elas vão se confrontar com uma perda de receita muito importante, né? Então, eu diria que há, na educação básica, mas não só, mas principalmente nesse caso, na educação básica, um forte incentivo a uma contenção de despesa em 2020, 2021, 2022, para falar o mínimo. E nas universidades federais, isso vale para as estaduais, por exemplo, a perda de arrecadação do ICMS, né, ou seja, todo o debate que está sendo feito agora na Assembleia Legislativa de São Paulo é sobre a aplicação da desvinculação de receitas do Estado para retirada de recursos da USP, da FAPESP e das demais estaduais, receita vinculada também a essas instituições. E no caso da rede federal, o orçamento de 2021 ele é tenebroso, né? Ou seja, a perspectiva é muito dramática, porque é em 2021 que nós podemos, talvez pela primeira vez, sentir de fato os efeitos da emenda constitucional 95, né, do teto de gastos públicos, porque de fato há uma projeção de praticamente esgotamento da margem de corte de recursos não vinculados no orçamento federal, e não é à toa que essa discussão do orçamento de 2021 acontece, né, casada, e aí casada mesmo, porque inclusive é o mesmo relator da proposta orçamentária de 2021 e da reforma do que se chama da proposta de emenda constitucional do Pacto Federativo, né, e da reforma administrativa, ou seja, a PEC do Pacto Federativo é a reforma administrativa que se pretende aplicar para os servidores atualmente em
em exercício, né? E essa PEC do Pacto Federativo, ela propõe que nas situações de risco, de descumprimento das regras fiscais, autoriza o corte da jornada e de salário proporcional em até 25% dos servidores públicos federais, né, como forma de preservar o teto de gastos públicos. Então, essa é uma perspectiva bastante concreta para o ano de 2021. E aí, para ir encerrando, não é à toa que, evidentemente, essa discussão, ela se conecta com uma outra movimentação, que é a movimentação de consolidação do ensino híbrido, né? Ou seja, eu diria que o grande desafio, né, para usar o termo aqui do nosso debate que está colocado, a ser enfrentado, né, é esta pressão que vai acontecer, né, ou seja, uma pressão que acontece na perspectiva das experiências pedagógicas que aconteceram esse ano, né, juntamente com a pressão orçamentária de redução de custos, para consolidação desta figura que foi muito fortalecida no tal do direito educacional de emergência, que é a figura do ensino híbrido. O Ministério da Educação, nas últimas semanas, convocou as universidades, os institutos federais, via portarias, 2 portarias, a participar de um grupo de trabalho nacional para estudar novas formas de regulamentação da educação à distância, na perspectiva de oferecer para 2021 uma nova regulamentação e uma nova perspectiva, um novo normal de continuidade das instituições públicas de ensino na retomada após a pandemia, né? Então, eu acho que nós temos que, a preocupação que nós temos que ter nesse momento é que, de um lado, né, existe já implantado, né, antes e durante a pandemia, uma perspectiva de forte incentivo à educação, ao ensino híbrido, né, para falar o mínimo, para não falar na educação à distância, e, de um outro lado, um incentivo econômico, né, e um certo incentivo econômico que, enfim, não dá para saber o resultado disso, né, mas, assim, na linha do que eu me propus a fazer aqui, aí já vou concluindo, agora passou 20 minutos, nos permite ver, pelo menos, uma tendência, né, do que vão ser aí os embates colocados no próximo período, né, e como será, ou seja, talvez nos ajude a entender também que a dificuldade de retomada de uma certa normalidade nas nossas instituições passa, né, por uma discussão que certamente extrapola cada uma das nossas instituições de ensino, né, certamente extrapola ao FABC enfim, e nos coloca naquele dilema lá com o qual eu comecei, né, de um lado, né, defender as condições de segurança, de fechamento das instituições até que seja seguro retomar, mas sabendo que enquanto as instituições estão fechadas, né, por razões sanitárias, grupos políticos, econômicos, governos e colegas, né, das nossas instituições operam para instalar essa nova normalidade, que é mais barata, né, e eu diria até experimentada nesse processo de crise, né, alguns dirão até que experimentada com sucesso, né, Suzy? Só para fazer essa última provocação. Mas obrigado mais uma vez pela oportunidade, gente. Uau. Obrigada, professor. Acho que a gente, só reafirmar que ao final, depois da fala, então, da professora Regimeira, a gente abre para perguntas, colocações, então, se vocês quiserem também já ir se inscrevendo, já pedindo a fala, depois a gente tem essa conversa. Professora, com você. Obrigada. Obrigada, Beatriz. Boa tarde a todos, a todas. Obrigada, Suzy, pelo convite, né? No começo eu não respondia porque eu estava finalizando uma outra reunião. Estava finalmente tentando aproveitar os últimos minutos, né? Mas estou feliz de estar com vocês, né? Cumprimentar meus colegas, né? Fernando e Salomão, né? Fernando também, que já estava na outra reunião também.
E quero contribuir, né, já me sinto, o bom de falar por último falar por último tem essas vantagens, né, você já tem um caminho traçado, você já tem um terreno pavimentado, relativamente pavimentado, né. Depois que eu aceitei o convite da Suzy, depois quando eu estava organizando a fala, eu sempre eu de vez em quando faço a pergunta, mas eu não trabalho com educação, mas eu estou sempre, em alguma medida, sendo chamada para falar sobre educação, né, eu diria mais que eu sou uma pessoa que trabalha com relações raciais, né, e que vez ou outra discute também isso no campo educacional, né, então, a minha fala aqui vai nesse sentido, porque é por esse terreno que eu tenho caminhado, né, e aí lembrei daquela live no começo da pandemia, Suzy, em que nós discutíamos, né, educação em tempos de crise, né, e agora estamos discutindo educação pós-pandemia, né, os desafios, então, continuamos ainda com algumas considerações bastante ligadas às nossas áreas de atuação e as próprias inquietações, né, que esses estudos nos provocam. Tá? Então, eu queria, como indiquei, trazer um pouco a discussão para a minha área, né, para a minha área de conforto, minha área de pesquisa, que é a questão racial, né, e queria começar dizendo aquilo que os meus colegas que me antecederam já disseram, né, então, a pandemia, os vários debates que a pandemia provocou, né, no caso específico da questão racial, nos fizeram, mais uma vez, discutir qual é a caracterização dessas relações, o que é o racismo brasileiro, qual é o alcance, como opera, né, se é mais ou se é menos, se é estrutural, se não é. Então, mais uma vez, entramos, né, o contexto, né, a pandemia em si, né, e também os debates provocados no contexto da pandemia, né, aquilo, né, a movimentação política em torno da pandemia também nos levaram para essa discussão. Então, apareceu, né, de forma muito, muito frequente o debate em torno dos impactos, do ponto de vista da saúde, do desemprego, quem é essa população, né, que tende a ficar desempregada, que tenderia a ficar desempregada, que tenderia a ficar doente e a não ter acesso ao serviço de saúde, né, então se discutiu o quê, né, inclusive algumas regulamentações que já estavam colocadas nos serviços de saúde, no que diz respeito à população negra, não eram atendidas, né, não eram respeitadas, como o registro do quesito raça-cor. Então, de modo geral, imagino que todas as pessoas aqui sabem, né, tenham acompanhado de algum jeito, né, de um modo ou de outro, este debate em torno desse processo de acirramento, de aprofundamento das desigualdades por conta da pandemia. Então, no que diz respeito à questão racial, no que diz respeito à situação da população negra, isso não foi diferente, pelo contrário, a gente pode dizer que, assim, nós nos sensibilizamos muito, né, depois eu vou retomar esse ponto, mas nós nos sensibilizamos muito, enquanto sociedade, né, com os dados, com os levantamentos que diziam, né, que alguns grupos da sociedade brasileira estavam mais suscetíveis a sofrer com os impactos da pandemia, né. Então, no campo educacional também, nós começamos, né, retomamos, em alguma medida, o debate sobre o abandono, né, sobre a falta de acesso, a falta de condições, né, falamos que isso já existia, que isso já tinha a ver com o racismo, que agora todos nós dizemos, todo mundo fala que é estrutural, todo mundo, a princípio, reconhece que é estrutural, né, então, mesmo que a gente considere as especificidades dos debates feitos para a área educacional, né, de modo geral, a gente pode dizer que eles acompanham aquelas outras impressões, aquelas outras reflexões feitas para outros espaços, né, de inserção da população negra, né. Então, com isso, eu quero destacar alguns pontos, alguns aspectos, né, partindo dessa compreensão de que os desafios que a gente tem, né, concordando com o Salomão, os desafios que a gente tem para pensar a educação no pós-pandemia, mesmo recortando para o debate racial, né, tem a ver com os desafios que já estavam dados, ou com as tendências, para usar as palavras de Salomão, que já estavam dadas mesmo antes da pandemia, né. Então, isso, né, de fato, a gente tem ouvido bastante, né, falar, se durante a pandemia a gente dizia assim, olha, o que a gente está vivendo agora é o que a gente já tinha antes, só que de uma forma muito mais intensa e muito mais escancarada, né, eu agora adiciono que
né, o que a gente viverá, né, no pós-pandemia, que nós não sabemos quando será esse pós, né, ou se agora já é o pós, né, estão diretamente, os desafios estão diretamente relacionados ao que nós tínhamos antes e à nossa incapacidade de lidar com as experiências dos últimos tempos, dos últimos meses, tá? Então, quero destacar alguns pontos, pensando de como essa discussão, como esse contexto, né, nos faz pensar em alguns aspectos específicos no que diz respeito à ocupação, à forma, né, à realidade educacional da população negra, tá? Então, a gente pode dizer assim, não temos os dados consolidados, ainda não podemos ler todos os dados, mas já temos algumas suposições, né, já temos alguns indicativos iniciais, levantamentos iniciais que vão, né, indicar que, né, negros e negras continuarão, né, entre aqueles, né, que, como, para usar uma expressão que usamos muito nesse período, né, aqueles que ficarão para trás, tá? Então, no ensino superior, por exemplo, né, todo esse contexto que inclusive o Salomão pegou na fala dele, né, em todo um conjunto de medidas já tomadas, uma série de ameaças que já estavam, né, uma série de ameaças já dadas no que diz respeito à possibilidade de realização de algumas atividades, né, então, a gente está entendendo que isso se consolida, né, que Salomão disse, isso tende a se consolidar, né, aquilo que, a princípio, né, poderíamos entender que estava em suspenso, na verdade, a gente agora está vendo que muitos dessas decisões e desses indicativos, né, tendem a ganhar força e a se consolidar como, não mais como uma ameaça, mas como política concreta, né, de desmantelo, né, que tendem a impossibilitar as nossas atividades, né, no ensino superior, pensando especificamente, tá? Um ponto deste debate, que eu acho que que é o ponto para o qual eu costumo olhar quando estou pensando no contexto da pandemia, quando eu estou pensando nessas ameaças concretas às nossas atividades na universidade, né, nas dificuldades, no debate todo que nós fizemos em torno das condições para continuarmos funcionando, né, um ponto importante que eu sempre acho importante destacar é o recente processo de democratização, né, mesmo que a gente possa relativizar esse processo, que a gente possa entender que ele ainda estava em consolidação, que ele ainda era insuficiente, mas, né, a gente tinha dados, a gente tinha, né, já tinha uma série de estudos, uma série de levantamentos que indicavam, assim, a universidade mudou, né, a cara da universidade mudou, algumas tensões em algumas instituições foram estabelecidas, algumas tensões resultaram em mudanças também qualitativas, né, do ponto de vista, né, não só do ponto de vista quantitativo de inserção de novos sujeitos, de novos grupos, mas também havia uma sinalização de mudança do ponto de vista qualitativo, havia uma sinalização de que, por exemplo, né, algumas áreas, alguns cursos, algumas instituições estavam mais dispostas ou mais inclinadas a incluir, por exemplo, disciplinas, questões ligadas a isso que nós chamamos da questão racial, que chamamos de questão racial brasileira, tá? Então, eu acho esse ponto fundamental, porque nós estamos ainda prestes a entrar num debate fundamental dentro dessa leitura da democratização da universidade, do ensino superior, melhor dizendo, que é a discussão em torno da lei de cotas, né, da lei de 2012, que em 2022 está prevista, né, uma revisão, né, uma avaliação. E esta avaliação está em curso, essa avaliação já está sendo realizada pela Secretaria de Direitos Humanos, né, via ENAP, já tem uns termos orientadores dessa consulta, as universidades, de modo geral, têm ficado alheia, né, a uma certa informalidade na condução desta avaliação, né, nós sabemos por que há uma displicência, uma negligência em relação a isso, mas essa avaliação está em curso, né, a Secretaria de Direitos Humanos efetivamente começou, segundo as informações, né, da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, começou a levantar dados, a coletar dados para subsidiar a discussão de 2022 de avaliação da lei de cotas
que efetivamente é um dos principais mecanismos que garantiram esse processo de democratização do ensino superior nos últimos anos. Então, eu acho que dentro do contexto da pandemia, nós fomos tocados, como eu disse ainda há pouco, por uma série de constatações a respeito da realidade precária, desigual, com que a população negra vive, de como, mas eu acho que essa comoção, digamos assim, não gerou muita coisa, não produziu reflexões mais sérias, reflexões mais assertivas, nem em torno do que nós tínhamos antes, e muito menos em torno do que nós estamos vivendo agora. Tá? Então, esse processo de democratização, que nós já dizíamos que era insuficiente, que mesmo com os ganhos qualitativos, mesmo com os ganhos quantitativos, indicávamos que havia uma demanda por avaliação, inclusive partindo das próprias instituições, que não estava, era algo, dado, uma necessidade dada, mas que as universidades meio que faziam vista grossa, meio que faziam de conta que não, olha, já sabemos, estamos cumprindo aí o percentual, de acordo com o percentual de população negra dos estados e tal, e não se lidava muito, com a permanência, não se lidava muito com essa própria dimensão qualitativa que algumas universidades contemplam, outras não, de modo geral, essa era uma questão, nós gostávamos muito, gostamos muito de dizer, somos mais, mudamos a cara, somos universidades mais democráticas, temos um ensino superior mais democrático, mas nós qualificávamos pouco essa democratização, a verdade é essa, estávamos bastante contentes com alguns indicadores gerais, mas nos debruçávamos pouco para qualificar, para especificar essa democratização, inclusive percebendo as suas lacunas e a necessidade, uma eventual necessidade de revisão da própria lei de cotas, Então, quando a Secretaria de Direitos Humanos sinaliza que está disposta, que sinaliza que vai fazer aquilo que está previsto no corpo da legislação, e nós sabemos os grupos, nós sabemos quem é o grupo, nós sabemos quais são os interesses que estão por trás dessa secretaria, isso gera muita preocupação, exatamente porque a gente, enquanto universidade, enquanto instituição de ensino superior, a gente continuamos não nos mobilizando, continuamos, fingindo que as coisas estão, então, o que eu estou chamando, o que eu chamei ainda há pouco de comoção, da falta de uma palavra melhor, é porque, mais uma vez, no Brasil, e aí estou generalizando, e a intenção é essa mesmo, mais uma vez no Brasil, a gente se comove muito, a gente ampliou, alguns debates sobre a questão racial, todo mundo fala agora de racismo estrutural, a mídia fala de racismo estrutural, as pessoas são levadas para os programas, para as entrevistas, para as rodas de conversa, tivemos talvez uma mobilização, de um ponto de vista da visibilidade da questão racial que talvez não tivéssemos tido em outro momento da nossa história, por conta, inclusive, do contexto de isolamento e da visibilidade que as redes, que os meios de comunicação possibilitam, No entanto, a gente continua, apenas tocado, apenas sensibilizado, apenas comovido, No caso das universidades, quando a gente diz, olha, quando a gente reconhece, enquanto pesquisadoras, todo mundo está dizendo, no contexto da pandemia, as desigualdades são agravadas, são intensificadas, aí são vários adjetivos que a gente vai utilizando para falar dessas desigualdades, e aí a gente olha para o contexto da universidade, vê quem é que acessou esse espaço nos últimos anos, e a gente não quer discutir a forma como essas pessoas continuarão ou não continuarão no contexto da pandemia, quer dizer, isso sinaliza que a gente tampouco está preocupado com o que virá daqui a um tempo, daqui a alguns meses, daqui a 1 ano, 2 anos, Então, eu tenho dito recentemente, com todas essa ampliação do debate da questão racial no Brasil, que de nada nos serve um reconhecimento, um debate público que não altera nada substancialmente, que não altera nada do ponto de vista das instituições sociais brasileiras, que não altera nada do ponto de vista, e aí pensando nesse universo que eu estou tocando, que não altera nada as universidades.
Então, quando a gente começou, por exemplo, a discutir as necessidades, as condições necessárias para o ensino remoto, né, para continuar funcionando, para continuar garantindo alguma atividade de ensino, né, o debate das desigualdades voltou, né, apareceu, né, quer dizer, foi fundamental. Então, olha, temos essa mudança, essa democratização, garantir o acesso de determinados sujeitos, de determinadas pessoas, são essas pessoas que possivelmente terão dificuldade de continuar acompanhando alguma atividade. Vamos pensar, né, internamente, né, acho que quem é da UFABC lembra, internamente nós debatemos muito, discutimos muito isso. Chegamos aí no modelo, né, que na minha avaliação aí é muito precário, ainda é muito precário, mas, de modo geral, o fato de nós termos debatido muito não significa dizer que nós tenhamos tocado nas questões fundamentais, né, porque me parece, né, que esse debate, ele foi feito, ele foi incorporado, né, mas ainda só na base da constatação, né, então, vamos então levantar, saber quem são os alunos, né, então, as sinalizações, as iniciativas que foram tomadas, inclusive a partir da chegada de recursos via MEC para que os estudantes, para que se garantisse algumas condições para que os estudantes continuassem as atividades, né, me parece que não responde necessariamente a esse debate, a essa necessidade que eu estou colocando de debatermos mais fundamentalmente o que nós tínhamos, que nós indicávamos que não era suficiente, né, que precisávamos fazer uma avaliação mais séria, e parece que a gente agora parece que está caminhando para um processo de ignorar isso que a gente está vivendo, né? Então, ou seja, quando tem a pandemia, quando tem um contexto, quando tem o contexto de isolamento, quando tem, né, o contexto de ensino remoto, né, a gente, olha, excepcional, né, não temos condições de atender demandas anteriores, não temos condições de nos debruçar sobre questões mais complexas, precisamos resolver as coisas imediatas, urgentes, então precisamos, né, acelerar e tal. O que nós estamos fazendo agora é muito parecido, e aí eu estou olhando, obviamente, para a minha própria casa, estou olhando para o nosso quintal, estou olhando para a UFABC, porque agora nós estamos parece que nós estamos lidando com uma dificuldade de olhar para aquilo que nós estamos vivendo. Então, é como se nós não estivéssemos dispostos, a partir desse debate, né, de não deixar ninguém para trás, né, como se nós estivéssemos dispostos a fingir que não vivemos, que não estamos vivendo o que estamos vivendo. Né? Então, assim, gente, olha, o debate agora que se coloca mas como assim a gente vai ter turmas pequenas? Como assim? A gente tem que garantir que os alunos se formem. Não podemos. Quer dizer, a gente está lidando com neste momento, né, pensando no futuro, pensando no pós-pandemia, a gente está lidando como se a pandemia não tivesse existido, como se as pessoas todas não tivessem sido impactadas, se as nossas famílias, né, que toda a sociedade, que o mundo inteiro não tivesse sido impactado por uma pandemia, com todas as suas nuances, com todas as dimensões que foram alteradas dentro da vida social. Então, quando a gente diz assim, vamos olhar para frente, vamos olhar para o futuro, né, precisamos garantir, né, não podemos reduzir o número de oferta, o número de vagas, né, fica bastante complicado, porque a gente perde de vista as lacunas que nós tínhamos antes, pré-pandemia, né, os arranjos insuficientes que nós fizemos durante a pandemia, né, porque a gente está entendendo que não pode parar, como disse Salomão, a máquina não pode parar. Né? Então, somos uma máquina, somos uma máquina de diploma, e aí é muito interessante que o debate da desigualdade volta, só que volta de uma forma bastante complexa, vou dizer isso para não ser tão injusta. Então, porque aí o debate aparece assim, olha, mas se ofertarmos um número de vagas pequeno, se ofertarmos um número de disciplinas pequeno, né, se não garantirmos todas as turmas, a gente vai estar excluindo. A gente vai estar excluindo os mais vulneráveis, a gente vai estar excluindo os estudantes negros, a gente vai estar excluindo esses sujeitos que garantiram a democratização da universidade. E aí as coisas são colocadas ou de um lado ou de outro, né, como disse Salomão, né, se procurando uma saída fácil, né, como se a saída fosse essa, né, fosse você ofertar, garantir uma oferta, né, maior ou igual para compensar as perdas da pandemia.
as perdas da pandemia são perdas concretas, estão aí, estão dadas, estão estabelecidas, precisam ser entendidas, elas devem servir para nos fazer olhar para o futuro de um outro modo, né? Nós não estamos incluindo mais os estudantes pobres, negros, né, que garantiram a democratização da universidade, se a gente colocar numa turma de 100, de 200 alunos no ensino remoto. Tá? Então, a gente tem um desafio aí, que é olhar e assumir o que a gente viveu, o que a gente está vivendo neste contexto. Me parece, né, posso estar sendo fazendo uma leitura muito radical, mas me parece que a gente precisa, né, assumir a gravidade desse contexto. Né? Do contrário, a gente não vai conseguir, como eu disse, nem olhar para os desafios que já estavam colocados antes da pandemia. Então, eu me preocupa muito que a gente, enquanto instituição, e que vários setores, inclusive movimentos sociais, não estejam, né, dispostos a acompanhar ou a verificar, a acompanhar mais de perto esse processo de avaliação que foi iniciado pela Secretaria de Direitos Humanos do governo federal, porque me parece que a tendência é a gente não ter, o que deve ocorrer é a gente não consolidar uma política, né, que ainda carecia de consolidação, né, e retroceder nesse processo de garantia de condições para que outros grupos, outros sujeitos estivessem na universidade, sobretudo na universidade pública, né, no ensino superior público. Então, eu encerraria, assim, tendo colocado essas divagações, essas reflexões mais soltas, né, eu encerraria dizendo que é fundamental que a gente olhe para as condições a partir das quais a gente está garantindo a educação, que a gente está fazendo educação, né, sobretudo no ensino superior. Então, se a gente perde de vista, né, essas condições precárias com as quais a gente está trabalhando, essa baixa qualidade do ensino que estamos oferecendo, né, se a gente finge que nada disso aconteceu, né, se a gente isola isso, né, primeiro, não conectando isso com o que tinha antes, e segundo, não conectando isso com o que virá, né, é muito problemático. Né, a gente quer fazer, a gente quer se diferenciar enquanto universidade, enquanto instituição, porque me parece que essa não é só uma tendência da UFABC, né, me parece que a gente quer, a partir desse discurso, né, de compensar as perdas e os prejuízos, esquecer o que fundamentou esses prejuízos, o que gerou esses prejuízos, né, e aí vamos bola para frente e vamos fingir que as coisas não aconteceram. Isso é muito problemático. A discussão pedagógica, como disse o Salomão e o Fernando, né, a discussão da qualidade, a gente não ter capacidade de discutir isso é muito preocupante, né, que a gente, mais uma vez, né, que a gente olhe, né, apenas, né, de um ponto de vista tecnicista para a questão. Não podemos deixar os alunos como se existisse, né, como se existisse uma saída fácil. Não, a gente precisa debater, precisa conversar, porque não é uma coisa ou outra, né? A gente não há interesse, não deve existir interesse pelo menos de parte da universidade, de retenção dos alunos, impedir que os alunos retomem, mas a gente precisa avaliar o que está acontecendo. A gente precisa discutir o que a gente está oferecendo, a gente precisa discutir como a gente está trabalhando, como a gente tem conseguido trabalhar, nos limites, né, os limites desse momento e os limites impostos a essa dimensão que me parece que tem tomado muitos colegas da UFABC, que tem tomado também essa dimensão da qualidade, né, que é algo muito que parece que a gente negligenciou muito enquanto instituição, desde o debate inicial, lá em março, abril, em torno do ensino remoto, do ensino emergencial, né, então nós naturalizamos de um ponto de vista assim, mas no ensino remoto mesmo já não está em tanta qualidade, mas não ter tanta qualidade me parece que é uma coisa, não ter qualidade nenhuma é outra coisa, né, e aí eu acho que botar um parêntese nesse período e seguir a vida não é definitivamente uma saída, né, eu acho que é preciso avaliar o que a gente fez, inclusive do ponto de vista da nossa incapacidade de reconhecer, né, de conectar tudo isso, né, essas
benditas desigualdades que nós falamos tanto, que nós referenciamos tanto, mas a gente não traduz, né? A gente não parte delas para enfrentá-las, né? A gente fica num processo de constatação, de retórica mesmo, né? Então, desigualdade, olha como os negros... Em novembro é um mês, né, para falar de desigualdade estrutural, de racismo, e aí depois passa, né? Mas é um pouco isso, gente, divagação. Obrigada. Nós que agradecemos, professora. Obrigada pela sua contribuição.